here with you women. Tô tão animada por estar com vocês hoje aqui. And tonight we're going to focus on the topic of freedom. E hoje, essa noite, nós vamos começar focando no tópico de liberdade. Because freedom is a longing that is deep within every woman's heart. Porque a liberdade, ela é um anseio que está assim profundamente enraizado no coração de toda mulher. All of us want to live free. Todas nós queremos viver livres. We want to live free of tyranny and oppression. Nós queremos viver livres de tirania, queremos viver livres de opressão. We want to live free of hostility, abuse and violation. Queremos viver livres de hostilidade, de abuso, de violações aos nossos direitos. We want to live free of danger and trouble and affliction. Queremos viver livres de tribulação, de sofrimento, de perigo. We want to live free of fear and anxiety, Queremos viver livres de medo, de ansiedade, pain and suffering, dor, sofrimento, doubt and insecurity, dúvida e insegurança, guilt and shame. culpa e de vergonha. Now the month of March is celebrated Women's Day. No mês de março é celebrado o Dia da Mulher. And every year tens of thousands of Brazilian women E todo ano, milhares e milhares de mulheres brasileiras join women all around the world se juntam a mulheres de várias outras partes do mundo to stage protests for the advancement of women's rights and freedoms. para realizar protestos que têm por objetivo avançar os direitos e a liberdade das mulheres. In São Paulo, Em São Paulo, throngs of protesters marched down Avenida Paulista multidões de manifestantes marcharam em protesto pela através da Avenida Paulista, to Rua Marielle Franco, da Avenida Paulista então até a Rua Marielle Franco. the street named after the city councilor and feminist activist. Rua essa que foi nomeada em homenagem a vereadora e ativista feminista, Who was assassinated in 2018. que foi assassinada em 2018. Now, Brazil is one of the most dangerous places in the world to be a woman. O Brasil é um dos lugares mais perigosos do mundo para você ser uma mulher. 10 years ago, your government passed a law against femicide, Há 10 anos atrás, o governo brasileiro aprovou uma lei contra o feminicídio, the homicide of women, que é o homicídio de mulheres, which is often accompanied by domestic or sexual violence. que frequentemente é acompanhado de violência doméstica ou sexual. In 2023 alone, 1,463 women were victims of femicide. Em 2023, 1.463 mulheres foram vítimas de feminicídio. It was the highest annual figure ever. Foi o maior número já registrado em um único ano. That's one woman murdered every 6 hours. Isso equivale mais ou menos a uma mulher sendo assassinada a cada 6 horas. 66,000 cases of rape were reported in Brazil in 2023. Em 2023, foram reportados no Brasil 66 mil casos de estupro. And that doesn't include the instances of rape and violence that went unreported. E esses 66 mil não inclui, logicamente, aqueles casos que não foram denunciados. The angry marches that take place in Brazil Essas marchas raivosas de protesto que acontecem no Brasil are mirrored in Bogotá, Santiago, Buenos Aires, também acontecem em outras cidades como Bogotá, Santiago, Buenos Aires, in Mexico City and other cities across Latin na America. cidade do México e também em outras cidades da América Latina. I do not exaggerate when I say that millions of women join in these annual protests. Eu não estou exagerando quando eu afirmo a vocês que milhões de mulheres participam desses protestos anualmente. To demand an end to violence and the right to live a life free of fear. E o clamor delas sempre é pelo fim da violência e pelo direito de viver livre e sem medo. You've watched it on the news. Você provavelmente já viu isso nas notícias. You've heard about it from sisters and friends. Com certeza já ouviu sobre casos assim por amigas ou irmãs. And maybe you've even joined in. E talvez você tenha até já participado dessas marchas. And who can fault the outrage? E quem que pode condenar essa revolta? Whom among us is not moved with horror and indignation Quem entre nós também não se sente horrorizada e indignada at the rape and murder of our daughters and our sisters and our friends? diante do estupro e assassinato de nossas filhas, amigas ou irmãs?
Some of you in this room have experienced violence. Talvez algumas de vocês nesse auditório já tenham experimentado, vivido a situação de violência. I think almost all of you know what it is to walk down the street and have men say negative things to you. Eu acredito que quase todas vocês já viveram a experiência de andar pela rua e um homem dizer coisas pejorativas a seu respeito. And because of all of these things, Latin America is experiencing a feminist revival. E por causa de coisas como essa, nós podemos dizer que a América Latina está experimentando algo que se pode chamar de renascimento feminista. But the movement for the liberation of women is nothing new. Mas esse movimento que busca a libertação das mulheres não é nem um pouco novo. For 6 decades, women have marched towards the feminist promised land. Por 6 décadas já, as mulheres têm marchado em direção a essa terra prometida que o feminismo promete. We recently passed the 60th anniversary of the feminine mystique. Nós recentemente completamos 60 anos desde o lançamento da obra A Mística Feminina. That book was published to provide women a new roadmap to happiness. E essa obra ela prometia às mulheres um novo caminho para liberdade ou para felicidade. 60 years of feminism. 60 anos de feminismo. And when it comes to increasing women's happiness, E quando o assunto é aumentar a felicidade das mulheres, I think we can all agree eu acho que todas nós aqui podemos concordar that we're no closer to the goal of happiness que a gente não está mais perto do objetivo de felicidade than the women of my mother's generation. do que as mulheres da geração da minha mãe estavam. Feminism identifies valid concerns. O feminismo, sem dúvida, ele identifica preocupações que são legítimas. But like following a compass that's just a few degrees off, Mas assim como seguir uma bússola que está desalinhada só por alguns graus, it's a philosophy that leads us away from our desired destination. o feminismo ele é uma filosofia que acaba nos afastando do nosso destino final e desejado. Is the liberation of women a just cause? A libertação das mulheres é uma causa justa? Yes. Sim. Is living free a worthy pursuit? Buscar uma vida livre, será que é um objetivo válido? It is. Com certeza. And nowhere is this more evident than in the Word of God. E em nenhum lugar deixa isso mais claro do que na própria palavra de Deus. Turn in your Bibles, if you have them, to the book of 1 Peter chapter 2, Abra sua Bíblia comigo se você trouxe em 1 Pedro capítulo 2, verse 16. versículo 16. We're going to stake our flag here, Nós vamos fincar nossa bandeira aqui. and from this summit we're going to look at chapters 1, 2, and 3. E a partir desse ponto, nós vamos também explorar os capítulos 1, 2 e 3. 1 Peter 2:16. 1 Pedro 2:16. Live as people who are free. Vivam como pessoas livres. Viva livre. Did I say Viva livre. Perfect. Perfecto. Viva livre. Isn't that amazing? Viva livre. Não é maravilhoso? Viva livre. And the anthem that is shouted loud at every feminist march is shouted even louder by God. Esse grito de guerra que ecoa em cada marcha feminista é entoado com ainda mais força pelo nosso Deus. Live free. Viva livre. Live free without fear. Viva livre sem medo. It's a message that the recipients of Peter's letter needed to hear. Essa era uma mensagem que aqueles que receberam a carta de Pedro precisavam ouvir. Christians in Asia Minor at that time, Os cristãos da Ásia Menor naquela época, they lived in a lot of fear. eles viviam sob muito medo. They were being persecuted by the Emperor Nero. Eles estavam sendo perseguidos pelo governo do imperador, debaixo do império do Nero. Socially, they were maligned and shunned. Socialmente, eles eram marginalizados, rejeitados. Economically, they suffered financial struggles and property damage and loss. Economicamente, eles estavam enfrentando dificuldades financeiras, eles tinham perdas significativas. And politically, they faced violence, imprisonment, torture, and even death. Politicamente, eles estavam sofrendo violência, prisão, tortura e até mesmo morte. But Peter, the apostle of hope, Mas Pedro, que era conhecido como o apóstolo da esperança, wanted them to live free without fear. queria que eles vivessem livres e sem medo. And tonight we're going to look through the first 3 chapters of his letter E essa noite nós vamos então olhar para os 3 primeiros capítulos da sua carta to discover 3 keys to living free. e descobrir então 3 chaves para uma vida livre.
And the first key E a primeira chave is the right kind of confidence. é a confiança certa. In 1 Peter 1, verse 21, Em 1 Pedro 1:21, Peter reminds us that God raised Jesus Christ from the dead Pedro nos lembra que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos and gave him e glory lhe deu glória so that we might put our faith and hope, para que nós colocássemos a nossa fé e a nossa esperança our confidence e a nossa confiança também in God. em Deus. Nana, can you read the verse? Sim. 1 Pedro 1:21 diz o seguinte: que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amen. Amém. Now, confidence is the opposite of fear. Confiança é o oposto do medo. So it makes sense that having confidence in God would help us live free without fear. Então faz sentido que a confiança em Deus, ter confiança em Deus, nos ajuda a viver livre e sem medo. But how does that line up with what Peter said just a few verses earlier? Mas e como é que isso se alinha com o que Pedro falou apenas alguns versículos antes? In chapter 1, verse 17, he said, conduct yourselves with fear. Em 1 Pedro 1,17, ele fala para nós nos conduzirmos ou nos portarmos com temor. And at first glance, those two ideas seem to contradict each Numa other. primeira vista, parece que essas duas ideias elas são completamente contraditórias, controversas. Conduct yourself with fear. Portai-vos com temor. Isn't fear the enemy of confidence? Será que o medo ele não é o oposto ou um inimigo da confiança? Feminists want women to live free without fear. As feministas querem que as mulheres vivam livres e sem medo. Because fear is a scary negative emotion. Porque o medo ele é uma emoção negativa e assustadora. We don't like that feeling that grips our hearts A gente não gosta daquela sensação que aperta o nosso coração when we walk alone through a dark parking lot. quando a gente precisa andar sozinha por um estacionamento escuro. But the Bible indicates that fear can also be a positive emotion. Mas a Bíblia nos indica que o temor ele também pode ser uma emoção positiva. Christians ought to be filled with a reverent fear of the Lord. Os cristãos eles devem viver debaixo de um temor reverente do Senhor. Why? Por quê? Because this kind of fear increases our confidence. Porque esse tipo de temor aumenta a nossa confiança. In the fear of the Lord, one has strong confidence. No temor do Senhor, há firme confiança. What is fear? O que é temor? At root, fear is an emotion based when we compare relative strength. Na sua raiz, o temor ele é uma emoção que é baseada numa comparação entre forças. I compare myself to something and I see that it is stronger than I am. Eu me comparo com alguma coisa e eu percebo que essa coisa com a qual eu estou me comparando é mais forte do que eu. The threat is bigger than my ability to stop it. A ameaça ela é maior do que a minha capacidade de detê-la. The problem is bigger than my ability to solve it. O problema é maior do que a minha capacidade de resolvê-lo. The pain is bigger than my ability to bear it. A dor é maior do que a minha habilidade de suportá-la. The loss is bigger than my ability to recover from it. A perda é maior do que a minha capacidade de me recuperar dela. And the power is bigger than my ability to control it. Ou o poder é maior do que a minha habilidade de controlá-lo. The Lord told the prophet Isaiah not to be afraid of the things that others feared. O Senhor disse ao profeta Isaías para que ele não temesse as coisas que os outros temiam. Really? Sério? With all the violence and the sickness and wretchedness and suffering we see, Com toda essa violência, doença, sofrimento e miséria que a gente vê, how is that even possible? como que isso é sequer possível? Isaiah 8:12-13. Isaías 8, 12 e 13. Do not fear what they fear, Não temais o que eles temem. but the Lord of hosts, him you shall honor as holy. Ao Senhor dos exércitos, a Ele você deve santificar. Let him be your fear. Que seja Ele o vosso temor. In chapter 2, verse 16, Peter says, live as people who are free. No capítulo 2, versículo 16, Pedro então diz, viva como pessoas livres. But if you look at the very next verse, he says, fear God. Mas no versículo seguinte, o 17, ele já diz, tema ao Senhor. Live as free, do not fear other things. Viva como uma pessoa livre, não tema outras coisas. Fear God. Tema o Senhor.
You see, when our hearts are filled with a deep, reverent fear of the Lord, Quando o nosso coração está repleto de um temor reverente do Senhor, de Deus, we're not afraid of the circumstances that might do us harm. nós não tememos mais as circunstâncias que podem nos causar dano. Fearing God more helps us fear other things less. Temer cada vez mais a Deus nos ajudará a temer as outras coisas cada vez menos. When we see Him as big, everything, all our problems seem small. Quando nós enxergamos o nosso Deus tão grande como Ele é, todas as outras ameaças ou problemas se tornam menores, pequenos. We can live free without fear because our God is greater. Nós podemos viver livres e sem medo, porque o nosso Deus é muito maior. God is greater than every problem, Deus é muito maior que qualquer problema, every pain, qualquer dor, every loss, qualquer perda, every threat, qualquer ameaça, every force of evil, qualquer poder ou potestade do mal, every politician, qualquer político, every judge, qualquer juiz, every principality and power. qualquer principado ou potestade. Our King is greater, O nosso rei é muito maior. and He gets the last move. E ele sempre tem a última palavra. Now, feminism promises you a freedom that depends on O circumstances. feminismo promete para nós uma liberdade que é dependente de circunstâncias. You will be free when the streets are safe. Você será livre quando as ruas forem seguras. You will be free when men stop being so macho. Você será livre quando os homens deixarem de ser tão machistas. You will be free when feminism reaches its political aim. Você será livre quando os objetivos da agenda feminista forem finalmente atingidos. When abortion is legal. Quando o aborto for legalizado. When there are more laws against violence against women. Quando houverem mais e mais leis contra a violência cometida contra as mulheres. When women fill half the seats of every boardroom. Quando as mulheres ocuparem pelo menos metade dos cargos de diretoria de todas as empresas. When every child is offered gender-affirming care. Quando toda criança tiver acesso a cuidados de afirmação de gênero. When patriarchy is extinguished. Quando o patriarcado for extinto. When Latin America shakes off the vestiges of colonialism. Quando a América Latina finalmente se livrar de vestígios do colonialismo, capitalismo. When Brazil gets rid of the cartels. Quando o Brasil se livrar dos The cartéis, militia. das milícias And the corrupt politicians. e de políticos corruptos cada vez mais. When there are no more favelas. Quando não houver mais favelas. You will be free when there is nenhuma a menos. Você será livre quando houver nenhuma a menos. Well, I have good news for you, sisters. Eu tenho boas notícias para vocês, minhas irmãs. What Christ offers you is not an elusive freedom that's based on wishful thinking. O que Cristo oferece a você não é uma liberdade ilusória baseada em desejos otimistas. Wishing that things were different. Desejando que as coisas fossem diferentes. Or political strategies that feminists hope will help women. Ou estratégias políticas que feministas esperam e desejam que tornem o mundo um lugar melhor. Freedom in Christ is contingent on one thing. A liberdade em Cristo depende de uma coisa. And one thing alone. E uma só. That you place your hope and confidence in Him. Que você coloque a sua esperança e confiança nele. And sisters, minhas irmãs, your freedom sua liberdade begins the moment you pull on His jersey and join His team. A sua liberdade começa no momento em que você veste a camisa dele e entra para o time dele. Amen. And if you have not yet done that, e se você ainda não fez isso, today can be the day of your liberation. Hoje pode ser o dia da sua libertação. The second key to living free is embracing the right kind of strength. A segunda chave para uma vida livre é abraçar a força certa. Now, this is a generation raised on girl power. Essa é uma geração que é criada pelo lema do Girl Power, ou poder feminino. The heroine on our television screen bends like a pretzel. A heroína lá da nossa tela, ela se dobra e se contorce mais do que, sei lá, ginástica olímpica. She's just this tall. Ela é desse tamanho. But she can beat 8 or 10 male assassins. Mas ela dá conta de acabar com 8, 10 assassinos. And she can do it in high heels. E ela pode fazer isso enquanto ela usa salto alto.
Now the world leads us to believe that this is the image of a strong woman. O mundo quer que a gente acredite que essa é exatamente a imagem de uma mulher forte. A strong woman is obstinate and aggressive. Segundo essa visão, uma mulher forte, ela é agressiva, ela é obstinada. She's the boss. Ela é a que manda. She's loud Ela é escandalosa, ela fala alto, se impõe. and demanding Ela fala o tempo todo. and sexy too. E ela também é sexy. The Bible upholds a different vision of what it means to be strong. Mas a Bíblia apresenta uma visão muito diferente do que significa ser forte. Strength means the inner fortitude to obey God. A coragem, a verdadeira força é uma coragem interior de obedecer a Deus. It's not girl power, Não é girl power, poder feminino, it's God é power. poder divino. And it's the supernatural power to say yes to the way God wants us É to uma live força sobrenatural de dizer sim à maneira como and to Deus quer que a say gente no viva to the way that the world wants e us to dizer live. não para a forma como o mundo quer que a gente viva. It's the strength to serve God instead of self A força necessária para servir a Deus ao invés de servir a si própria. and to turn away from evil and do good. A força necessária para rejeitar o mal e fazer o que é bom. And the right kind of strength produces righteous character. A força certa, ela produz um caráter reto e íntegro. 1 Peter 2:24, He himself bore our sins in his body on the tree. A 1 Pedro 2:24 diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, That we might die to sin and live to righteousness. sobre os eu vou ler inteiro, I'll read it just the whole thing. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. See. Now, true freedom results in profound character transformation. A verdadeira liberdade, ela resulta numa transformação profunda de caráter. It empowers us to speak and act in a holy way. Ela nos capacita a agir e falar de uma maneira santa. Peter sprinkles encouragement to holy living throughout these 3 chapters. Ao longo desses 3 capítulos, Pedro está espalhando vários encorajamentos para uma vida santa. Put away malice and deceit. Abandone a maldade e o engano. Put away hypocrisy, envy, and slander. Deixa de lado a hipocrisia, a inveja e a calúnia. Abstain from fleshly lusts and passions. Abstenham-se dos desejos e paixões da carne. Don't pay back evil for evil or insult for insult. Não retribua o mal com o mal ou injúria por injúria, insulto por And be insulto. holy in all your conduct. Sejam santos em toda a sua conduta. Now, shaking an angry fist and shouting profanity Agora, erguer o punho com raiva e ficar gritando um monte de palavras torpes is not a mark of the woman who is the right kind of strong, não é o sinal de uma mulher que tem a força certa. nor is a mark of a woman who is the right kind of free. Muito menos o sinal de uma mulher que é verdadeiramente livre. We live in bondage, ladies, when we do not submit our hearts to Christ. Nós vivemos em escravidão, minhas irmãs, quando nós não submetemos o nosso coração ao Senhor. Christ sets us free so we can obey. Cristo nos liberta para que nós possamos obedecer. Christ sets us free so we can do good and not evil. Cristo nos liberta para que nós possamos fazer o bem e não o mal. A strong woman exhibits godly character, A mulher forte, ela exibe um caráter piedoso. even when the women or people around her don't. Mesmo quando ninguém mais ao seu redor faz isso. The right kind of strong also produces responsible citizenship. A força certa, ela também produz uma cidadania responsável. Now, Peter wrote this letter to the exiles living in various Roman provinces. Pedro escreveu essa carta para os exilados que viviam em várias províncias do you said, right? Do Império Romano. He reminds us that everyone who pins their hope on Jesus are exiles. Ele nos lembra que todos aqueles que depositam a sua esperança em Cristo são exilados. We are pilgrims. Nós somos peregrinas. We are citizens of heaven. Nós somos cidadãs dos céus. This is not our home. Aqui não é o nosso lar. Therefore, our highest loyalty is not to the land in which we live, Portanto, a nossa lealdade mais alta, ela não está nessa terra onde nós vivemos, but to that eternal land. mas sim a essa pátria eterna.
That doesn't mean we don't care about this present world. Isso não significa que a gente não dá a menor bola para esse mundo presente. On the contrary, Muito pelo contrário. Peter argues that our citizenship in heaven requires us to be responsible citizens on earth. Pedro, ele ensina que a nossa cidadania no céu nos ensina a sermos cidadãs responsáveis na terra. 1 Peter 2:13. 1 Pedro 2:13. Be subject for the Lord's sake to every human institution. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor. To presidents, governors, and legislatures. Isso inclui então presidentes, governadores, legisladores, To law enforcement officers. oficiais da lei e autoridades policiais. To your boss at work. Para o seu chefe no trabalho. Fearing God means you honor those to whom honor is due. Temer a Deus significa que você concede honra a quem a honra é devida. And how we need God-fearing, responsible citizens. E como nós precisamos de cidadãos que sejam responsáveis e tementes ao Senhor. Lawyers and doctors and ditch diggers. Advogados, médicos, operários, And sales clerks and accountants and administrators. atendentes, contadores, administradores, And politicians and painters and homemakers. políticos, pintores, donas de casa. Who do their work with excellence and integrity. Todos esses fazendo seu trabalho com excelência e integridade. And have a heart for fulfilling God's mission. E um coração comprometido em cumprir a missão do Senhor. C.S. Lewis once said, and I'll just have Nana quote it. O C.S. Lewis uma vez disse: se você ler história, descobrirá que os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente foram precisamente aqueles que mais pensaram no próximo. É porque os cristãos deixaram de pensar no outro mundo que se tornaram tão ineficazes neste. This broken world is not kind to women. Esse mundo caído, ele não é gentil com as mulheres. Pornography, cyberstalking, Pornografia, perseguição virtual, violence, rape, violência, estupro, sexual slavery, prostitution, escravidão sexual, prostituição, the sexualization and the grooming of little girls, sexualização e aliciamento de meninas. feminists are right to cry out for justice, As feministas têm razão em clamar por justiça, but sadly they have misdiagnosed the root of the problem. mas infelizmente elas diagnosticaram errado a raiz do problema. So their solutions are ineffective. E é por isso que as suas soluções propostas são ineficazes. And in the end, the solutions they propose E no fim, as propostas que elas apresentam may backfire to hurt women more than they help. podem acabar prejudicando ainda mais as mulheres ao invés de ajudar. Because the problem is not men. Porque o problema não são os homens, The problem is not o patriarchy. problema não é o patriarcado, The problem is not o capitalism. problema não é o capitalismo, The problem is o sin. problema é o pecado. And the brokenness of human behavior stems from the brokenness of the human heart. E a quebra, a quebra do comportamento humano vem da quebra e da corrupção do coração humano. In the late 1800s, No final dos anos de 1800, women in Great Britain as mulheres na Grã-Bretanha campaigned tirelessly to end the sex trade and child prostitution. lutaram incansavelmente visando o término de tráfico sexual e prostituição infantil. They lobbied for the government to shut down bars and brothels. Elas pressionaram o governo para que eles fechassem bares e bordéis, That didn't happen. mas isso não aconteceu. But what did happen, Mas o que de fato aconteceu, just a few years later, alguns anos depois, was the Great Welsh Revival. foi o grande avivamento galês. That revival lasted less than a year, Esse avivamento ele durou um pouco menos de um ano, but in that time, hundreds of thousands of people mas durante esse período, centenas de milhares de pessoas put their faith in Jesus Christ. depositaram a sua fé em Cristo Jesus. And guess what E happened? adivinha o que aconteceu a partir daí? The bars and the brothels shut down. Bares e bordéis fecharam. Not because of a change in the laws, Não porque as leis mudaram, but because of a change in people's hearts. mas porque os corações mudaram.
And a striking feature of the Welsh revival E uma das características mais marcantes do avivamento galês was the number of young women involved. foi o grande número de mulheres jovens envolvidas. And I can't help but wonder what would happen here in Brazil E eu não posso deixar de me perguntar o que será que aconteceria aqui no Brasil, if just a fraction of the young women taking to the streets in protest que se apenas uma pequena parcela dessas jovens mulheres que saem pelas ruas gritando e marchando em protesto would be radically committed to loving Jesus. se tornassem radicalmente comprometidas em amar a Jesus. Because Brazil doesn't need a feminist revival. Porque o Brasil, ele não precisa de um renascimento ou um avivamento feminista. Brazil needs a spiritual O revival. Brasil precisa de avivamento espiritual. Now it is in the context of freedom É no contexto da liberdade that Peter stresses the importance of righteous que character Pedro enfatiza a importância de um caráter reto, justo and responsible citizenship. e dessa cidadania responsável. But it is also in this Mas context também é nesse contexto that he turns his attention to gender relationships. que ele volta a sua atenção para falar sobre o relacionamento entre os gêneros. Christ sets us free Cristo nos liberta to embrace the right kind of confidence, para abraçar a confiança the certa, right kind of strong, a força certa and the right kind of beautiful. e o tipo certo ou a beleza certa. Peter starts out chapter 3 by saying a believing wife ought to honor and respect her husband. Pedro começa o capítulo 3 dizendo que uma esposa crente deve honrar e respeitar o seu marido As the head of the home, como cabeça do lar, even if he's not a man of faith. mesmo que ele não seja um homem de fé. And that's a topic for another message. E esse é um tema perfeito para outra mensagem, outra palestra. But this passage also talks about God's design for women Mas essa passagem também fala sobre o design ou desígnio de Deus para as mulheres in a broader, more general de way. uma maneira mais ampla e geral. Whether a woman is married or single, Seja ela uma mulher casada ou solteira, young or old. jovem ou idosa. I'm going to ask Nana to read verses 3, 4, and 7. Eu vou ler os versículos 3, 4 e 7 desse capítulo. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Now, the guidance that Peter provides here A orientação que Pedro dá para nós aqui points back to God's created design. leva a gente de volta lá para o desígnio criado por Deus. When Adam first met Eve, Quando logo que Adão conheceu Eva, he exclaimed, "She shall be called woman, ele exclamou: ela será chamada mulher, for she was taken out of man." porque ela foi tirada do homem. And in Hebrew, E em hebraico, the word man a palavra homem likely comes from a root meaning strength, provavelmente vem de uma raiz que significa força. whereas woman comes from a root meaning soft. Enquanto a palavra mulher vem de uma raiz cujo significado é suavidade. Strength for the male and softness for the female Força para o homem, suavidade para a mulher. is evident in the physical structure of our bodies. São evidentes na própria estrutura, composição física dos nossos corpos. What is seen is congruent with what is unseen. O que é visto está congruente com aquilo que não é visto. The male has a predilection to initiate and impart. O homem ele tem uma tendência natural a iniciar e compartilhar, conceder. The female has a bent to receive and respond. A mulher já tem uma tendência natural a receber e a responder. And when Peter is encouraging women to adorn ourselves with the tender and serene spirit, E quando Pedro nos encoraja para que a gente se adorne com um espírito manso e tranquilo, he is pointing us back to our original created design. ele está nos apontando de volta ao nosso design original, nosso desígnio original. A soft,
womanly spirit is incredibly beautiful Um espírito suave e tranquilo é incrivelmente belo and oh so precious in the eyes of God. e tão precioso aos olhos de Deus. Now, I brought along some things from home Agora, eu trouxe aqui algumas coisas que vieram lá de casa, because I know that this passage is difficult for some of you to hear. porque eu sei que essa passagem pode ser meio difícil para algumas de nós entenderem ou ouvirem. Now, Peter tells men to treat women with honor Pedro então fala que os homens devem tratar as mulheres com honra, as co-heirs como co-herdeiras and as weaker vessels. e como vasos mais frágeis. How many of you like to hear that? Quantas de vocês gostam de ouvir isso? How many of you like to hear that you're the weaker vessel? Quantas de vocês gostam de ouvir que vocês são os vasos mais frágeis? I haven't heard any amen. Eu não escutei nenhum amém aqui. Because we bristle at that. Porque a gente luta com isso. Because we don't understand it. Porque a gente não entende o que isso significa. So I brought along a couple of dinner plates Então from eu trouxe home aqui 2 pratos de jantar. Yes. to help you grasp what Peter is saying. 2 pratos de jantar lá da minha casa que acho que podem ajudar vocês a entenderem o que Pedro está falando. Now this plate is melamine. Agora, esse aqui é um prato de melamina. It's a type of resin. É um tipo de resina. This type of plate is fine china. Esse que ela tá na mão é de porcelana, uma porcelana fina. This plate was made in Germany. Esse prato foi feito na Alemanha. It's one of the few possessions É uma das poucas posses that my Oma brought along when my grandparents immigrated to Canada. que a minha avó, trouxe da Alemanha quando eles imigraram da Alemanha para o Canadá. Now this plate Agora, esse aqui, can tolerate some rough treatment. esse aí ele tolera um tratamento bruto. Step on it. Me? Yeah. Pisei. See? It doesn't break so Ele easily. aguenta, ele não quebra tão fácil. Now this plate Agora, esse aqui means that I need to interact with it in a more gentle way. ele requer que eu interaja com ele de uma forma mais gentil. So let me ask you this question. Então, deixa eu perguntar uma coisa para você. Is it an insult to point out that this is the weaker plate? É um insulto eu apontar para vocês que esse prato é mais frágil? No. Não, No. Of course not. com certeza não. In fact, it's this very quality that makes it so beautiful. Na verdade, é justamente essa fragilidade, essa é a qualidade que o torna tão belo And so precious. e tão precioso. And in the final analysis, both are plates. E no final das contas, os dois são pratos. Both were created to serve up food. Os dois foram criados para servir comida. The commonality is greater than the difference. O que eles têm em comum é maior do que eles têm de diferente. And neither is inherently better than the E other. nenhum, de forma inerente, é melhor ou pior do que o outro. And I use this, of course, E eu uso isso, é claro, to illustrate the uniqueness para ilustrar o quão único. and the commonality of male and female. Então, eu uso esse exemplo para ilustrar o que há de diferente e o que há em comum entre masculino e feminino. Sisters, Irmãs, the Lord frees us to become the women God created us to be. o Senhor nos liberta para que nós sejamos as mulheres que Ele nos criou para ser. And in the name of freedom, feminism shakes an angry fist at men and at God. Em nome da liberdade, o feminismo ergue um punho de raiva contra homens e contra Deus. But in the name of freedom, Nana and I stand here Mas em nome da liberdade, Naná e eu estamos aqui as freedom fighters como guerreiras em prol da liberdade for women das mulheres, to point you to Jesus. para apontar para vocês Cristo Jesus. Because Jesus proclaims liberty to the captives Porque Jesus proclama liberdade aos cativos and the breaking of chains for those who are bound. e a quebra das correntes para aqueles que estão no jugo da He escravidão. sets us free. Ele nos liberta.
He sets us free to put our hope in the right thing. Ele nos liberta para que a gente possa colocar nossa esperança nas coisas certas. He sets us free to be strong in the right kind of way. Ele nos liberta para que nós possamos ser fortes da forma certa. And he sets us free to be the beautiful women he created us to be. E Ele nos liberta para que sejamos as lindas mulheres que Ele nos criou para ser. So I have an important question for you tonight. Então agora eu tenho uma pergunta importante para você essa noite. Do you need to be set free? Você precisa ser liberta? What chains are binding your heart? Quais são as correntes que estão aprisionando o seu coração? Anger, Raiva, resentment, ressentimento, heartache, coração partido, depression, depressão, hopelessness, desesperança, anxiety, ansiedade, a lack of faith. falta de fé. Some of you in this room have been so wounded by men. Algumas de vocês aqui nesse auditório já foram tão feridas pelos There are homens. women in this room who have been raped Talvez algumas mulheres aqui no auditório já tenham sofrido violência sexual and abused. e estupro. You have not had the father you should have had. Você não teve o pai que você deveria ter tido. You were in bondage, Você estava em escravidão, trying to find your identity and chasing men. tentando encontrar a sua identidade através de uma busca desenfreada pelos homens. Or perhaps in rejecting men Ou talvez no outro oposto, rejeitando os homens, uma aversão a eles. and pursuing all sorts of sexual experiences. E procurando então todo tipo de experiência sexual. Maybe you need to be set free from that habit. Talvez você precise ser liberta desse hábito. The habit in the dark that you have not told anyone of. Esse hábito que talvez você cultive no seu coração que você não contou para ninguém ainda. Maybe you need to be set free from just a deep burden of that abortion that you had. Talvez você precise ser liberta de um peso marcado por um aborto que você teve no passado. So many of us need freedom. Tantas de nós aqui precisamos de libertação. We need freedom from Christ to be set free in the way He wants us to be. Nós precisamos da liberdade que Cristo nos proporciona para que sejamos livres da forma certa. I'm going to ask the worship team to come and I'm going to ask you to stand. Eu vou chamar aqui o time de louvor e eu vou convidar você a se colocar de pé também. If you yearn to be free from what binds you, Se você anseia por se livrar daquilo que hoje te prende, I ask that you please turn your heart toward the Lord right now. eu peço que você, por favor, agora dirija o seu coração em oração ao Senhor. You can stand or you can sit. Você pode se manter em pé ou você pode se You sentar. can kneel or you can raise your hands. Você pode se ajoelhar, você pode levantar, erguer as suas mãos. And I want Nana to pray E eu vou pedir para a Naná orar. and to pray for the freedom E para orar por liberdade of you women. de todas nós mulheres. And if there's something particular that God is speaking to you about tonight, E se existe algo em especial que o Senhor está falando ao seu coração essa noite, why don't you just slip into the aisle por que você simplesmente não vem aqui à frente? and come down to the front? Vem aqui à frente. There will be someone to pray with you. E alguém irá orar por você. Or pray with your sisters who are around you. Ou então, se você não quer vir até aqui, ore com as irmãs que estão ao seu redor. Nana, please pray. Intercede for these women. And you can come. Just come. Nós vamos orar então, e se é o desejo do seu coração vir até aqui à frente, simplesmente venha. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, como mulheres que creem na palavra, como mulheres que precisam de libertação. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada uma que está aqui. O Senhor conhece os seus passados, as suas circunstâncias. O Senhor conhece aquilo que tem aprisionado tantas de nós. Dor, raiva, ansiedade, culpa, vergonha, um passado sexual obscuro. Senhor, nós cremos que o Senhor nos chama para a liberdade e que quando nós estamos em Cristo, o Senhor nos reveste de uma nova identidade. E nós não queremos viver presas, porque o Senhor já nos chamou para a liberdade. Então, Senhor, nos ajuda, Pai,
Ajuda-nos a viver de acordo com a identidade que já recebemos em Cristo Jesus. E se alguém ainda não tem certeza dessa decisão, que o Senhor quebrante esse coração e mostre e aponte o caminho da cruz. Porque, Senhor, nós cremos pela Tua palavra que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Obrigada, Senhor. Traz libertação para nós essa noite. Em Cristo Jesus, a verdadeira liberdade. E é em nome dele que eu oro. Amém.